Deus, paz do Senhor a todos. Bom estarmos aqui na casa do Senhor, mais uma manhã. Amém, glória a Deus. Pai, nós te louvamos por essa manhã, como nós já ouvimos aqui. Nós te rendemos graças. O Senhor é maravilhoso, é bondoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor é quem perdoa todos os nossos pecados, quem sara todas as nossas enfermidades, quem nos cura. O Senhor é aquele que dá força ao cansado. O Senhor é que nos dá a condição de estarmos aqui de pé. Se não for o Senhor, o que seria de nós? Nossos inimigos certamente já teriam prevalecido sobre nós, mas o Senhor tem guardado o povo do Senhor, o Senhor tem sustentado, o Senhor tem feito maravilhas, e nós continuamos crendo nisso. Tudo que nós podemos dizer aqui nessa manhã é que nós continuamos crendo, ó Deus, na Tua Palavra, crendo na Tua graça, crendo no Teu amor. Continuamos crendo, ó Deus, no Espírito Santo do Senhor que habita em nós e que nos move e que nos põe de pé. Senhor, eu sei que nós, muitas vezes, não há força humana em nós, não há, talvez, ó Deus, condições nenhuma de estarmos aqui, mas o Senhor é que é bom, o Senhor é que é Deus, como a Tua Palavra diz, vinde, provai que o Senhor é bom. Pena que muitas pessoas não estão vindo provar que o Senhor é bom, não estão, ó Deus, se levantando para buscar a Tua face, para estar na Tua presença. Pessoas, ó Deus, muitas vezes poderiam, ó Deus, estar na Tua presença para serem renovadas de uma forma sobrenatural, de serem usadas pelo Senhor, de serem instrumentos valorosos nas mãos do Senhor, flechas preparadas para atingirem os alvos que o Senhor tem, mas muitas vezes as pessoas escolheram, Senhor, simplesmente não estarem, simplesmente, ó Deus, não participarem, simplesmente não continuarem, Deus, e que o Senhor possa alcançá-las com o toque do Senhor. Nós sabemos que o toque do Senhor é tudo que o homem precisa. Pai, nessa manhã, que o Seu Espírito Santo possa se mover em nosso meio, que o fogo do Senhor venha mesmo novamente aquecer os nossos corações de uma forma sobrenatural, que o Senhor ajude, que o Senhor cure o enfermo, que o Senhor, ó Deus, dê um novo batismo de fogo mesmo para cada um, ó Deus, que o Senhor possa mesmo nesse dia, Senhor, esse dia que é o que nós chamamos de o primeiro dia da semana, que nós entregamos ao Senhor de uma forma poderia ser tão melhor, a Deus, mas nós, mesmo nas nossas condições, entregamos ao Senhor esse dia, para engrandecer o Teu nome, para ouvir a Tua voz, para estar diante do Senhor. Ó Deus, nos ajuda nisso, que o Senhor se mova nesse lugar, ó Deus, de uma forma sobrenatural, que este vento, Pai, que a Tua Palavra conta sobre ele, diz sobre ele lá em Pentecostes, ó Deus, naquele cenáculo, Pai, como o Senhor se moveu de uma forma sobrenatural, que o Senhor se mova novamente, que o Senhor se mova novamente, é isso que nós pedimos aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que não sejam apenas palavras aqui, ó Pai, lançadas, mas que seja uma palavra mesmo vindo da parte do Senhor, que seja completamente impregnada, Senhor, dentro de mim, dentro de nós, para podermos nos lembrar dela, Deus, e vivê-la. A Tua Palavra diz, Senhor, que sermos ouvintes, apenas ouvintes da Tua Palavra, e negligentes, nós não teremos nada. Mas nós temos que ser ouvintes praticantes da Tua Palavra, Senhor. O Senhor Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática, esse é o que vai ser a pessoa que vai alcançar, que vai ter alicerce, que vai ter fundamento, que vai ter poder para suportar as adversidades da vida, Senhor. Mas aquele que ouve as Tuas palavras e não
as pratica. Deus, qualquer tempestade, qualquer vento, qualquer água que bater vai levar, Senhor, vai arrastar e não vai achar mais o seu lugar, mas nós queremos ser ouvintes praticantes e não ouvintes negligentes da Tua palavra, Senhor, e Te louvamos por isso, em nome de Jesus, nos dá esta graça nessa manhã, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus, amém e amém, amém. Penso eu que nós estamos aqui, o que eu posso alcançar com as minhas orações. Também penso eu que nós estamos em Provérbios 21, 13. Se eu estiver enganado, você me corrige aí. Se a gente já leu, você me lembra aí, porque Provérbios 21, 3. Aliás, 21, 13. Nós já lemos esse texto, né? Então eu não vou voltar nele. Está lá em Salmo 104, perdão, Salmo 100, verso 4. Que eu possa alcançar com as minhas orações. Verso 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Se não aconteceu, eu convido você a praticar isso, a tentar praticar isso. Né? Quando entramos aqui nesse lugar, a gente às vezes entra meio disperso, entra pensando em um monte de coisa. E aqui é um texto que está falando sobre essa condição que nós temos de entrar nas suas portas, entrar na sua casa, na casa do Senhor. Né? E como nós entramos aqui na casa do Senhor? Nós entramos preocupados com muitas coisas, entramos aqui carregados de um monte de, desculpe a palavra, um monte de porcarias na nossa mente, no nosso coração. Nós entramos pelas portas do Senhor muitas vezes sem a motivação, sem expectativa. Nós entramos aqui talvez bravos, né? Talvez você tenha um problema lá na tua casa antes de sair, e é tudo que o diabo quer. Criar uma situação na tua casa antes de você sair para estar na casa do Senhor, para entrar pelas portas do Senhor. Talvez no caminho você teve algum problema, né, e você entra aqui. E é claro que a gente olha para esse verso 4 e tudo que a gente vê é a gente, né? A gente entra assim na casa do Senhor. E pena que tem só 2 cultos, podia ter mais, né? Por toda a estrutura que nós temos, a gente podia ter muito mais coisas aqui dentro do templo, né, das portas do Senhor. Mas a gente vem de quarta, domingo de manhã, para poucos, domingo de manhã, poucos que ainda amam a palavra do Senhor. E a gente vem à noite, que é o dia que mais vem pessoas, os crentes domingueiros, aleluia. Eu sei que você está me assistindo aí, que você vai ver, você vai ficar bravo, mas é um crente domingueiro. E domingueiro à noite só, né? Então a gente entra pelas portas do Senhor, a gente entra assim, né, irmãos? Todo mundo entra assim, com ações de graças, em seus atos, com hinos de adoração, exaltando, bendizendo o seu nome. A gente entra assim, todo mundo entra assim na casa do Senhor, né? Talvez não, talvez a gente entra preocupado, entra quem vai pregar, como é que vai ser o louvor. Entra pensando no que ficou da porta para fora, ao invés de valorizar o que está da porta para dentro. Quem está trabalhando ali de uma forma tão especial, da forma para dentro, pelas suas portas. Mas a gente está pensando no que está da porta para fora.
tudo que nós passamos, tudo que nos afetou, as lutas. E aí nós vamos alcançar o quê? Né? E aí o pastor que se vire, ele tem que ter orado muito, jejuado a semana inteira, para ter uma palavra de milagre que vai dar um jeito em tudo que eu estou carregando. Eu entrei carregando tudo. Eu entrei carregando, né, todas as provas, todas as lutas, as enfermidades, as guerras, as dívidas, tudo. E aí o povo que se vira para ter uma adoração que vai, quem sabe, fazer alguma coisa dentro de mim, quem sabe uma palavra que vai, né, pôr as mãos na minha cabeça no final e vai mudar toda a minha história. Então a gente quer alcançar algumas coisas do Senhor, mas a gente não, infelizmente a gente não está fazendo muita coisa que a gente podia fazer, né? Então, que a gente possa ter um culto de domingo à noite, de quarta-feira à noite. Eu falo de culto, especificamente da reunião aqui da igreja, né, do momento de encontro aqui dos santos, da congregação, do povo de Deus que se reúne aqui, né? Que pelo menos nesse momento, o nosso culto tem que ser diário, tá? Você tem que ter um culto a Deus, a sua vida tem que ser realmente um culto de adoração a Deus, e tem que ser assim mesmo. Você tem que andar mesmo em espírito, você tem que andar mesmo orando, você tem que andar mesmo com a palavra na tua boca. Você tem a obrigação, isso é obrigação sua, obrigação minha, diária, de ter a palavra na minha boca, porque você está enfrentando muita situação, e você vai enfrentar muita situação, eu vou enfrentar muitas situações, e durante todo o dia, tá? Não é uma situação por dia, não é uma questão a cada 3 dias, não. Todos os momentos você recebe alguma coisa, você se depara com alguma coisa. Então é a tua obrigação e é minha obrigação ter a palavra do Senhor na minha boca para responder aquilo, para não deixar o diabo colocar coisas na minha vida. É nossa obrigação, irmão, ter uma vida de louvor, de adoração, de cânticos. A nossa vida tem uma obrigação nossa, ter uma vida que exalta a Deus, né? Que vai contra diagnósticos, que vai contra palavras de pessoas, que vai contra maldições que alguém pode querer lançar. É a nossa obrigação conhecer a palavra, ter isso para alcançar alguma coisa que Deus tem para nós. Deus levantou um povo para ser a igreja, e não tem desculpa para mim. Eu preciso conhecer a palavra para poder viver isso. Eu preciso ter uma vida de adoração, de gratidão a Deus, de exaltação ao Senhor. Não adianta. Se eu entrar pelo caminho da murmuração, da derrota, se eu usar meus lábios para entrar por esse caminho, eu vou viver tudo aquilo que o diabo quer que eu viva. Para isso que ele veio, para destruir tudo mesmo, para arrebentar com tudo. Então, assim, a gente tem que ter essa... Mas agora falando especificamente de culto, de momento de culto, que a gente sai de casa para estar aqui, eu tenho que sair com expectativa, eu tenho que sair, mas não é sair com expectativa, sabe? Que alguém vai ser usado. Não, eu preciso ter esse sentimento no meu coração de como eu vou entrar na casa do Senhor, com ações de graças, com hinos de adoração, bendizendo o seu nome, exaltando o nome dele. E aí o seu culto você vai ver que Deus vai te batizar com o Espírito Santo, vai te dar dons, vai te curar, vai te colocar de pé, vai fazer milagre a tua semana, vai ser diferente, o teu culto vai ser diferente. Você vai ser tão cheio, nós seremos tão cheios da presença dele. Então, às vezes você entra aqui esperando que alguma coisa aconteça, mas eu estou entrando esperando, mas eu estou entrando errado, porque Deus vai olhar para o nosso coração, como você ouviu aqui, né? Imagina tudo que Jó passou. A gente às vezes a gente passa por uma situaçãozinha bem pequenininha, e acabou o mundo. Pronto, Deus não me ama mais, Deus se esqueceu de mim, o que eu fiz, o que eu nasci.
né? Então, às vezes, tem muita coisa que está afetando a gente, a nossa comunhão com Deus. Então, o que a gente pode alcançar com nossas orações? Aí, num tempo de culto, numa hora de culto, né? Como eu estou entrando pelas portas do Senhor? De olhar para as portas dele e sentir privilegiado pelo fato de poder, pela misericórdia dele, estar entrando na casa dele para ouvir a voz dele, mas primeiro adorar o nome dele, exaltar o nome dele, não com interesse, não, então falou, eu vou ter que chegar na porta, agora que eu entrar com meu pé, então eu vou mudar o meu comportamento, porque aí Deus vai me dar alguma coisa. Não, não é isso, tá? Pelo amor de Deus, não é barganha, né? Não, Deus conhece o nosso coração. Então Ele sabe da intenção real. Então que você, se não é a minha intenção, se não é o meu jeito, eu posso pedir para que o Espírito Santo me ajude nisso aí, transforme, né? E eu também posso vencer a minha carne, né, irmão? Minha alma, que está tão carregada, pelo Espírito eu posso falar, alma, cala a boca, você está muito chata hoje, você está muito amarga, e não é assim que Deus te quer. Espírito Santo, toma minha alma aí, inunda ela, enche ela com a tua presença, porque está difícil. Estou sentindo a minha alma muito amarga, Espírito Santo, então me ajuda aí nisso aí. Você pode pedir que Ele vai te ajudar, irmão. Eu já saí de casa, muitos problemas, e mal, e triste, e chateado, eu sei que você nunca saiu assim da tua casa, tá? Você sai sempre feliz, tá tudo certo, tudo fluindo, mas eu já saí chutando a porta, se tivesse um cachorro, eu tinha chutado o bumbumzinho dele, já saí assim, né? Mas já teve dias assim, então eu estou dizendo uma coisa que a gente pode, o dia que o filho faz birra, aí ele não quer colocar aquela roupa, cismou com a roupa, aí você atrapalha tudo ali o andamento da coisa, aí você vai chegar meio em cima. Então eu sei que como devemos orar? Romanos capítulo 8. Romanos 8, 26 diz assim: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas, ou em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Então, é o que eu disse, o contexto aqui dá para usar para muita coisa, mas só ficando no verso 26, 27 mesmo, do mesmo modo o Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Então, eu preciso me lembrar, aliás, não sei se a palavra certa é me lembrar, eu preciso ter essa consciência, eu preciso ter isso muito bem encarnado em mim, dentro de mim, vivo dentro de mim, de que nós somos, de que você é, de que eu sou habitação do Espírito Santo, irmão. Então eu sempre disse isso, sempre disse não, né? Eu disse isso já, e vou falar de novo. Então, é só a gente pensar um pouquinho, de maneira assim, tranquila, sem complicar muito, né? Jesus morreu na cruz, ressuscitou, andou 40 dias aqui ressuscitado, deu últimas instruções e subiu ao céu. Ele falou, eu vou subir
mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu tenho que subir. Se eu não subir, não pode vir o Paracletos, o Espírito Santo, o ajudador. E ele vai estar com vocês, ele vai habitar em vocês. Então Jesus sobe, ressuscitado, assenta à direita de Deus, né, tem um trono lá, e ele está lá. Ele está agora vivo, ressuscitado, glorificado, diferente do corpo que ele andou aqui na terra, um corpo transformado. Como é que é? Não sei. Quando a gente morrer, a gente vai saber. Então, assim, ressuscitado, glorificado, num trono, literalmente, não é coisa espiritual, não é coisa assim, em visão, não, é literal, ele está lá sentado, glorificado ao lado do trono de Deus, do Pai. Essa é a realidade nossa. Ele está lá, intercedendo junto ao Pai. E Paulo escreve em Efésios 3:17 que pela fé, Jesus habita em nosso coração. Então ele não está aqui porque ele tem corpo, ele é uma pessoa, ele é Deus, ele tem um corpo glorificado lá agora, né? Quando eu falo pessoa, persona, né? Ele tem o seu corpo, tudo certinho lá. Então está lá de dentro. Então ele deixou para nós, ele enviou o Espírito dele para habitar em nós. Também uma pessoa, um Espírito que habita dentro do nosso Espírito. Então ele está aqui com a gente precisa ter isso muito fresco, muito vivo, muito atual, atualizado no nosso coração, na nossa alma, de que o Espírito Santo, imagina, irmão, o Espírito de Deus habita em nós, habita em mim e habita em você. Ao mesmo tempo, ele habita em cada um de nós. Então, nós somos a igreja, povo de Deus, que está aqui para pregar a palavra, para fazer a obra de Deus, para fazer a obra que Jesus mandou fazer. Jesus falou, se vocês creem em mim, vocês vão fazer obras, vou fazer as obras que eu fiz e muito maiores do que as que eu fiz. Então, nós que vamos nos levantar, é claro que nós não estamos anulando Jesus ou Deus, nada disso, nós não somos nada, sem Jesus, sem o Pai, sem o Espírito Santo. Jesus disse lá em João 15, sem mim nada vocês podem fazer, e essa é a realidade nossa. Mas eu preciso entender que o Espírito Santo habita em mim, habita em você. Deus habita em você, Deus habita em mim. Você tem que ter muito fresco na tua cabeça isso, muito atualizado, muito, real no nosso entendimento, de que nós não estamos em qualquer lugar que você vá, o Espírito Santo vai com você. Então guarda o teu pé, eu tenho que guardar meu pé. Então eu tenho que pensar nisso, tudo que eu faço, que eu falo, ele está aqui em mim. Eu posso não deixar ele fazer e viver uma vida carnal, crente carnal, tomo decisões sem falar com ele, sem consultar. Isso é muito real, é muito verdadeiro isso. Só cai nisso quem quer. E eu não estou falando que eu estou perfeito nisso, não. Vira e mexe, a gente acaba às vezes dando uma resposta, a gente vai fazendo muito menos com o tempo, né? Quando a gente tem isso no nosso coração muito, muito claro. Então, ele habita em nós. Então, você pode escolher falar com ele antes de qualquer situação, de qualquer passo que você dá, porque ele habita em você. Então, ele está aí. O Espírito nos auxilia em nossas fraquezas. Então, nós temos fraquezas. Nós temos situações. Nós temos a nossa alma, o nosso corpo físico. Nós temos algumas situações. A nossa mente, às vezes, pode não estar tão circuncidada ainda pelo Espírito Santo, pode não ter ainda totalmente tomada, ela tem que estar tomada por ele, controlada por ele, auxiliada por ele, andar nele, pensar nele. Mas vira e mexe, a gente pensa de maneira natural, humana, carnal. A gente sente, às vezes, com o coração, sem o Espírito Santo ter tomado ele completamente para aquilo. Então a gente sente coisas ruins, isso passa na nossa cabeça. Então é uma batalha, é uma guerra, a gente está sempre assim. Mas quando eu entendo que eu tenho isso fresco em mim, de que ele habita em mim, e ele quer controlar, ele quer me dar direção, controlar no sentido de dar direção, de falar, de mostrar, de me levar, Então, um exemplo assim simples, ele quer falar comigo, eu estou lá, talvez no carro, dirigindo, você está lá no teu carro dirigindo,
para isso tem 1 milhão de exemplos. E você tem sempre o mesmo caminho que você toma, e aí naquele momento você está indo por aquele caminho e você percebe que ele está te falando para você virar uma rua à direita. E aí você está dirigindo e você sempre faz aquele caminho e você fala, não, isso é coisa da minha cabeça. Coisa da minha cabeça, eu não vou. Que doideira, para que eu vou tomar esse caminho aqui? Não tem nada a ver com o meu caminho, né? E você faz o teu caminho e dá alguma coisa errada lá na frente. Por quê? Porque é ele falando com você, entendeu? Tendo esse papel de instruir, de guardar, de te levar em coisas novas, né? E aí nós não fazemos. E aí ele fala no outro dia, de uma outra situação, e aí eu não faço de novo. Você acha que ele vai continuar falando com você? Não vai. Não vai. Vai parar, vai dar um tempo, vai deixar você, vai me deixar quebrar a cara umas vezes, para eu voltar e ouvir a voz dele. Você fala assim, eu quero ser usado, quero ser usado. Aí quando ele quer te usar, você não ouve ele. Você não. Você esquece você. Eu. O Senhor me usa, me usa. Aí a hora que ele vai me usar, eu não deixo ele me usar, eu faço do meu jeito. Aí depois eu vou orar, eu quero, me usa, me usa. Aí... Então assim, ele habita em você, Espírito de Deus, o Espírito Santo, Deus habita em você. E ele te ajuda, auxilia, o ajudador, aquele que auxilia em nossas fraquezas. Você acha que tem fraqueza? Não precisa responder. Você acha que tem alguma fraqueza aí que ele pode te ajudar? Ele pode te ajudar. Eu sou muito teimoso. Ele pode te ajudar nisso. Eu sou muito estourado. Ele te ajuda nisso. Eu sou muito irado. Ele te ajuda nisso. Eu sou muito mentiroso. Ele te ajuda nisso. Eu sou fofoqueiro. Ele te ajuda nisso. Não, você não. É quem não veio. Quem não gosta de escola dominical. Porque não sabemos como orar. E aí dá para você falar um monte de coisa aqui. Quando você estiver lá ministrando para alguém sobre isso. Não sabemos como orar. Então talvez ele está trazendo no teu coração qual é o teu problema, qual é o meu problema. E eu estou orando por outras coisas. Mas tem uma questão que ele quer resolver. Então a gente está orando às vezes errado por algumas coisas que a gente deveria orar por outras. Então, tá aí o fofoqueiro. Senhor, eu preciso mudar nisso, naquilo, mas não coloca ali a atenção, o Espírito Santo está ali falando, você precisa parar de ser fofoqueiro. E aí eu estou orando por outras coisas. Não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Então, fecha os teus olhos um pouco, um instante, fica, quietinho diante dele. E fala com ele ali, o que você precisa, o que ele te dá o entendimento de você mudar, de nós mudarmos, que eu preciso mudar, onde é a minha fraqueza, de verdade, ele vai te mostrar onde é. O próprio Espírito intercede por nós, com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. 27, e aquele que sonda os corações, conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então é isso, é muito claro, O Espírito Santo de Deus, que conhece as profundezas de Deus, imagina, o Espírito Santo que conhece o que Deus quer, porque é o Espírito de Deus, agora vem habitar em nós, e aí esse Espírito sonda o coração, sonda a intenção, ele quer me levar a ter a vontade que Deus quer que eu tenha,
A vontade que Deus tem para mim, Ele quer me levar a entender qual é a vontade de Deus para mim. E a gente deixa o Espírito Santo num quartinho da nossa vida, lá num quartinho escuro, fala pouco com Ele, tem pouquíssima comunhão com Ele. E aí temos problemas por isso. Porque o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Então, é isso. Como devemos orar? Em espírito. Deixar, ter comunhão com o Espírito Santo. Não é deixar que o Espírito Santo ore por mim a Deus. Não. É deixar que o Espírito Santo ministre em mim para eu entender o que Deus quer de mim. O que Ele quer para a minha vida. O que Ele quer que eu mude. Como Ele quer que eu responda. Como Ele quer que eu haja. Como Ele quer que eu fale. Deus não pode mudar a boca de um homem? Pode. Deus pode mudar o interior de um homem? Pode. O Espírito Santo Ele pode mudar aquilo que eu, de repente, vivi durante 40 anos errado. Ele pode mudar. Porque Ele sabe que Deus tem outra vontade para mim. E a vontade de Deus é perfeita para mim. Então, eu preciso ter essa intimidade com o Espírito Santo, mesmo de estar mesmo falando com Ele, entregando para Ele as minhas fraquezas, as minhas dificuldades, e tudo vai dar certo, porque Ele é um intercessor junto ao Pai. Aliás, Jesus é um intercessor junto ao Pai, e o Espírito Santo é um intercessor junto a Jesus, então, por nós. Então é isso aí, como devemos orar, essas orações de quebrantamento ali, de não saber o que falar, o que orar. Fale com o Espírito Santo que Ele vai te auxiliar. Ele vai te trazer clareza sobre muitas coisas, vai te revelar muitas coisas. Mateus capítulo 6, verso 7. Mateus capítulo 6, verso 7 diz assim: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto, e após ter fechado a porta, orareis a teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Então, dá para falar muita coisa aqui desse texto, você pode ter muito entendimento desse texto, mas uma coisa que eu quero só te lembrar nessa manhã aqui, como devemos orar, Tu, porém, quando orares, vai para o teu quarto, e não precisa ser propriamente um quarto, tá? Não é literal, que você só pode orar no teu quarto ali, na tua casa. Não, você pode ter isso quer dizer de um ambiente que está ali tranquilo, um ambiente, eu não posso orar então nos lugares que tem gente, não é nada disso. Estou falando aqui em outro momento. E após ter fechado a porta, irmão, quando nós estivermos orando, eu preciso fechar a porta, ou as portas. Eu preciso desligar meu celular. Agora, você nunca passou por isso, só eu. De ajoelhar para orar e com o celular do lado, e que você ajoelhou para orar, barulho de mensagem do WhatsApp. E aí parece que aquela hora, aquele momento, parece que vem um sentimento que a mensagem é muito importante. E aí você para ler a mensagem. Aí você vai ver o anúncio do mercado com promoção. Aí você já vai abrir, já vai olhar. Opa, tá. Aí tem um grupo lá só sobre. Aí você, porque fecha a porta, irmão. Aí a gente só vai pegar e fechar a porta do quarto e vai entrar. Não, dá para eu viajar aqui, essa permissão bíblica, espiritual que eu posso. Fecha a porta. Tem um monte de portas que a gente entra para orar e estão abertas.
Então, assim, não adianta, irmão. Fecha a porta do teu quarto, desliga o celular, desliga lá a televisão, desliga lá, sei lá o que for, fecha a porta. Vai entrar para orar, como eu devo orar? Fecha a porta, fecha as portas. Começa a orar, está pensando num monte de coisa. Fecha essas portas aí, todas que estão abertas na tua mente. A conta que você tem que pagar, não, tá bom, você tem que pagar, tá certo, é muito alta, é impagável para você, beleza. Mas fecha essa porta por um instante da oração ali. Você vai orar só sobre dívida, só sobre conta, só pedindo dinheiro para Deus. Não fecha essa porta. Então tem um monte de portas que a gente vai ao Pai para orar e estão todas abertas. E eu quero orar. Então fecha essa porta aí. Como devemos orar? Eu queria só... tem muita coisa aí no verso, a gente talvez até falou alguma coisa sobre o verso 6. Vai para o teu quarto e após ter fechado a porta, orareis a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará plenamente. Então ele vê em secreto, ele nem está ouvindo a tua oração. Antes de ouvir a tua oração, ele está vendo tudo o que está aí dentro de você, de mim, antes de sair pela minha boca. Então antes de ouvir, antes de virar som na minha boca, de virar palavra, ele já está vendo lá dentro como vai sair, aliás. Então não adianta querer enganar Deus, irmão. Tem crente querendo enganar Deus na oração. Fala uma coisa com a boca, mas o pensamento, o sentimento é outro. Não adianta, irmão. Não sei quem foi que falou, não sei se foi aqui que falaram. Não, acho que não foi aqui, ou não lembro. Que alguém... não, foi lá foi numa uma visita. Que às vezes é isso, né? Às vezes eu estou orando por uma coisa, mas eu estou sentindo outra aqui dentro. Então, irmão, Deus vê. Depois vira palavra na minha boca e sai, vira som, mas ele sabe que entre palavra na minha boca saindo e virando som, tem o sentimento aqui dentro. Então é melhor você parar e não orar, é melhor você parar e falar, Senhor, primeiro eu quero resolver aqui dentro de mim isso aqui, porque não adianta querer orar uma coisa e sentir outra. Senhor, abençoa o meu irmão ricamente, abençoa ele, mas aqui dentro do Senhor, manda fogo. Senhor, pega esse miserável, Senhor, trata com ele, esse filho de Belial. Sou um filho de Belial, mas eu estou, Senhor, filho do Senhor. Eu falo uma coisa com a boca, mas o sentimento é outro. Não adianta querer enganar Deus. Deus vai me cobrar sobre isso. Deus vai vir. Eu não vou lembrar onde está agora, mas tem pelo menos 2 vezes aparece um texto na Bíblia falando que Deus ele pesa em balanças fiéis. Então sempre que eu vou orar por qualquer situação que envolva alguma outra parte na minha vida, outra pessoa, outra situação, Senhor, me julga, Senhor, me dá vitória contra o meu inimigo. Às vezes meu inimigo é uma pessoa mesmo, que eu acho que ele é meu inimigo. Aí, Senhor, pesa em balanças fiéis. Irmão, ele vai pesar em balanças fiéis. Quando Deus pesa em balanças, ele pesa a minha vida e a situação que eu estou pedindo, apresentando. Então Deus não tem 2 pesos, ele tem um peso, ele é justo, certo? Então quando eu estou orando, achando que eu tenho razão, e Deus vai pesar em balanças, se eu tiver em falta, ele vai me cobrar. Então eu estou orando para Deus pesar a mão sobre uma situação, e aí ele vai colocar na balança dele, ele vai falar para mim assim, você está em falta, você está errado. Ele vai me cobrar disso. Então, cuidado com o que nós estamos sentindo quando nós vamos orar. Porque Deus vê. Primeiro ele vê o que está aqui dentro. Não adianta sair palavra da minha boca. Ele está vendo o que está aqui no secreto. Que ninguém sabe. Que ninguém conhece. Nem o diabo conhece. Mas Deus conhece. Então, que eu possa ter atenção nisso. Como devemos orar? Precisa estar limpo de coração mesmo para... não adianta só falar um monte de palavra. Porque Deus vê antes. 1 Tessalonicenses 5,17.
Esse eu devia escrever num papelzinho, entregar para todo mundo ir embora e colocar no meio da... Você nunca esquecer desse texto. Né? Esse todo mundo tem que ter aí guardado no coração. Orai constantemente. Olha para alguém, pelo menos para um do seu lado aí, fala para ele, orai constantemente. Não, fala para ele, você está lendo, está na Bíblia aí, ó, orai constantemente. Tem uma tradução diferente que vai dizer o quê? Orai sem cessar. Tá vendo? Tá na Bíblia aí, escrito aí, né? Tá vendo que não é coisa de pastor enchendo a tua paciência para você orar, tá vendo, né? Ah, né? Estamos falando para orar, para orar, para orar. Tá aí, ó, tá escrito aí, ó. Paulo está escrevendo para a igreja aí, ó. Orai sem cessar, orai constantemente. E no contexto aí tem muitas coisas interessantes que eu convido você a ler na tua casa depois, né? Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 12 até o 22 aí. Você vai ver que tem aí muita coisa poderosa para a gente viver como igreja. Né? Mas uma delas está aí. Orai sem cessar, orai constantemente. Aleluia. Como eu devo orar? Sem cessar. E eu vou falar de novo, sempre falo, eu acho, né? Quem aqui tem lutas? Quem passa por provas aqui? Por desertos? Verdade? Você também? Oh, que bom saber que eu não sou o único. E aí as pessoas vêm falar para a gente assim, ai, pastor, eu não tenho força para orar. Bom, aí complicou, porque o que vai fazer? Já sei. Vamos pegar o pastor Veronese, o pastor Fernando, o pastor Marco, e vamos marcar todo dia, 6 da manhã lá na tua casa, cada dia da semana a gente vai lá na tua casa, 6 da manhã, pegar na tua mão, ajoelhar do seu lado e orar com você. Vai dar certo, irmão? Não vai dar certo. Pegar a irmã Silvana ali, que gosta de orar, as irmãs que gostam de orar, e colocar cada uma na casa de quem. E esses irmãos vão ficar lá, vão almoçar na tua casa, vão jantar lá com você, né? Antes de dormir, vão ajoelhar na sua cama, lá da sua cama, vão orar com você. E aí lá pelas meia-noite, 1h30, eles vão embora para a casa deles. Aí 6 da manhã eles voltam e tem um tempo de oração com vocês. Irmão, não adianta, irmão, eu preciso me levantar, eu preciso orar. É corrido, verdade? Tem certeza que está corrido? Eu acho que não, tem? Está corrido, está difícil, está piorando, tá. Tudo assim, irmão. E aí eu olho para as pessoas, eu não tenho força para orar. Vai ficar pior para mim. Aí eu vou estar enrolado, amassado pelo diabo. Vou ser levado para tudo quanto é lado, para tudo que não presta. O diabo vai fazer gato e sapato de mim, porque é isso que ele quer, até me matar. Não adianta, irmão, eu preciso me levantar e preciso buscar o Senhor. Preciso orar. Preciso ler a palavra. Preciso ler a palavra. Preciso ter comunhão com ela. Preciso abrir ela constantemente e orar. Eu estou ouvindo uma série no YouTube lá, de um cara americano, pastor americano. Não sei se ele é pastor ou evangelista, não sei o que ele é. Ele falando sobre os generais de Deus. Cada vídeo tem 25, 27, 30 minutos. Generais de Deus. Ele falando desses homens, homens e mulheres avivalistas aí, mais recentes. Mais recentes assim, né? Desde 1800. Mas ele chega até os dias de hoje ali, até os dias dos anos 60, 70. Desses avivalistas, homens pentecostais, homens não são perfeitos, tem histórias negativas deles, mas eles são homens e mulheres assim tremendos, que Deus levantou para o seu tempo. Tem um deles que fala assim, olha, eu aprendi a não ficar 15 minutos sem ler uma palavra, sem pegar a Bíblia e ler. Aí você pensa, aí o cara que está contando a história, ele fala assim,
É difícil, eu tentei fazer isso nos dias de hoje. A cada 15 minutos você parar para ler uma palavra, até deu um arrepio aqui. Ele falou, é difícil. Ele falou, eu tentei fazer isso. O cara contando a história do general de Deus. Ele falou assim, eu tentei fazer isso. Cronometrar, a cada 15 minutos pegar e ler uma palavra. É muito complicado, é uma disciplina. Mas esse cara que viveu curas, maravilhas, sinais do Senhor, pregou para multidões, ele vivia isso. Irmão, é difícil, é claro, pelo amor de Deus. Vai falar, o pastor mandou a gente parar, o pastor é louco. Não estou falando nada disso, estou falando que pessoas que Deus levantou e viviam coisas maravilhosas. É difícil, irmão? Claro que é. Talvez até impossível para você, para mim, talvez seja. Impossível não, né? Mas é muito complicado. Mas é assim, a gente perdeu. Não, pelo amor de Deus, é muito sério isso. Paulo tem que ter palavra. Você precisa ler Bíblia. Eu preciso ler palavra. Tudo, já vou falar de novo. Tudo que nós fazemos é pela palavra. Nós estamos cantando músicas, desculpe aí, cantando músicas que têm heresias nela, mas nós estamos cantando e estamos chorando com elas. Elas têm heresias. Ah, pastor, heresias, não é um erro. Heresias que podem comprometer a igreja. Então, estamos chorando com elas. Por quê? Porque falta palavra. Não estou falando do louvor daqui, não estou falando nada disso, estou falando de termos gerais, como igreja que vai ser arrebatada. Nós estamos cantando heresias. Então, a gente está, às vezes, fazendo coisas na igreja sem conhecer a palavra. Nós estamos vivendo... Então, tudo é a palavra. Outro dia o irmãozinho está falando sobre jejum, mas a palavra é a principal. Porque se eu jejuar sem ter a palavra, não valeu nada meu jejum. Posso ficar 7 dias sem comer e beber. Se eu não tive palavra nesse tempo, com profundidade, não valeu nada meu jejum. Faço qualquer outra coisa. Irmão, sem a palavra, nada tem validade. Eu vou cair no erro. O irmãozinho estava falando, eu gosto muito de testemunhos e tal. Cara, testemunho é maravilhoso. Mas eu conheço pessoas que viveram uma vida inteira só com o testemunho dele. Que vem aqui com testemunho, vai em outro lugar com testemunho, vai em outro lugar... Não tem palavra. Ele tem um verso que ele achou na Bíblia que encaixa no testemunho dele. E se outro não conhece ninguém assim. Eu conheço gente, eu fui ver, eu caí numa época ruim minha, né? Eu fui ver um cara, esses pastores famosos da Assembleia de Deus aí, faz muito tempo isso, graças a Deus, faz muito tempo. Foi um tempo ruim meu. Eu fui ver ele lá em Rio Preto, aqui, pregando uma mensagem. Ele pregou, uma mensagem. Aí passou muito tempo, ele veio pregar aqui na Assembleia aqui de Votuporanga. E eu não fui nessa. E aí eu estava no cenáculo, estava tendo alguém foi lá na Assembleia, eu vi ele pregar. Aí chegou lá no cenáculo, veio falar comigo assim, eu fui lá na Assembleia, lá naquele congresso de jovens, lá, o pastor tal veio e pregou uma palavra, nossa, muito legal. Isso fazia muito tempo que eu tinha ido lá em Rio Preto ver ele. Eu falei, como é que foi a palavra? Foi assim. Eu falei, nossa, eu ouvi a mesma mensagem dele lá em Rio Preto faz alguns anos. E eu sei que ele foi em outro lugar, na televisão, mesma mensagem. Então, assim, é só uma mensagem. Então, assim, às vezes o testemunho, outro dia alguém falou para mim assim, pastor, você não dá o teu testemunho, é tão legal, tão forte, tão poderoso. Eu falei, cara, para alguns momentos até serve, mas Deus não deu direção para ficar dando testemunho meu todo culto que eu prego, ou todo dia que às vezes eu solto alguma coisinha ou outra, mas não vou ficar, mas ele é tão forte, tão abençoado. Eu sei, mas eu vou viver disso. Eu tenho palavra do Senhor, eu preciso ter comunhão com a palavra para ter uma palavra viva, ela é viva e eficaz, ela pode mudar. Deus pode me dar outra coisa hoje. Então eu preciso viver nessa sintonia. Comunhão com ela vai me orientar. Não é eu. Então testemunho é muito bom, mas melhor é a palavra. Mas você está menosprezando o testemunho. Não, o testemunho é poderoso. Não dá para ficar vivendo dele. Tem que ter a palavra. Então tudo é a palavra, irmão. Eu preciso ter palavra na minha vida. Eu preciso ter Bíblia. Eu preciso ler. Você vai ver que vai ser poderoso. João capítulo 15, 13.
Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, é esse nível de comunhão na oração que eu preciso entender, preciso chegar. Existe, daria para falar um pouco mais, mas não vou, tá? A gente já vai encerrar, já graças a Deus. Senão, daqui a pouco alguém me dá as contas. Então, existem níveis na tua caminhada com Jesus. Tem um nível que você é servo. Tem um nível de discípulo. Mas tem um nível de amigo. Tem um tempo que servo. E serve para ser servo e tal, maravilha. Mas tem um tempo que é discípulo, aí é diferente. Mas aí está dizendo ali, ó, vós sereis... irmão, pelo amor de Deus. Então olha para esse abençoado aí, vai, já que você quer tanto falar, fala aí. Olha para esse abençoado, você olha e fala para ele assim, ó, servo, discípulo e amigo. O que você quer ser? Qual nível você quer chegar? Você quer parar? Servo tá bom, eu sou servo, tá bom. Aí vai para... E olha, pelo amor de Deus, deixa eu explicar, porque crente é tão abençoado, né? Eu sei, tem horas que eu vou para ele de joelho e falo, Senhor, eu sou teu servo, dá uma força aí. Eu falo às vezes, eu sou teu servo, tá? Mas eu sei que eu já estou no nível, que você está no nível mais perto dele. Mas eu sei que às vezes você fala como servo, eu sei, é normal, acontece. Ai, estou até pensando depois que vão falar no Facebook. Servo, discípulo, orar como discípulo, tudo certo, mas irmão, está aqui, Senhor, eu achei aqui na tua palavra, eu achei aqui, Senhor, eu acordei de manhã, peguei a tua palavra, abri para ler e está lá escrito. Você só vai achar isso aqui na palavra quando você abrir para ler. Tá? Então assim, você abre lá e está lá, vós sereis meus amigos. Claro. Você acha mesmo que o cara, domingo à noite, entrou uma pessoa aqui, um homem ou uma mulher, entrou pelas portas da igreja, recebemos ele na porta, ele entrou e sentou, ele nunca veio numa igreja, nunca esteve num culto, entrou pela primeira vez aqui, sentou, ouviu uma palavra, aí no final, vamos orar, e aí ele vai levantar e vai orar. Você acha que ele é amigo de Jesus já? Sim ou não? Não é. Está começando, ele já está nesse nível, se fizerdes o que eu vos mando. Não, vai começar uma caminhada dele, está ali como servo. Aí ele vai começar a entender as coisas, vai virar um discípulo que vai aprender. Mas vai chegar um ponto, irmão, que você vai viver isso aqui, ó. Você vai, se fizerdes o que eu vos mando. Aí, presta atenção na palavra lá, o que eu vos mando, mandamentos, não é? Não é ou não? Mandamentos. Não vai ser mais um peso. O mandamento da palavra para mim não vai ser um peso. Não, porque eu não vou beber porque a igreja não deixa eu beber. Não, a igreja deixa você fazer o que você quiser. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Eu posso beber, eu posso fumar, eu posso fazer o que quiser. Eu não faço porque Jesus mudou a minha vida. Me libertou. Então, não é que a igreja não deixa você beber. Pelo amor de Deus, você está vivendo um mandamento ainda, uma coisa forçada, lei. Você quer beber ainda. Isso é um problema. Você precisa resolver isso. Você precisa ser liberto disso. E o Senhor vai te ajudar nisso. Vai te libertar disso. Mas aí ele está dizendo assim, ó, quando o mandamento não for mais tão pesado. Irmão, vida de crente não é pesado. Viver debaixo do jugo do diabo, isso é uma desgraça. Isso é pesado. Não, bom, a Bíblia diz que Jesus, para isso o Filho vos libertou, para estarem livres. Então eu sou livre hoje em Cristo, amém? Você é livre em Cristo hoje. Inclusive você é livre para não viver o que o diabo quer. Olha que poderoso isso. Eu sou livre para falar, Jesus, o Senhor manda na minha vida. Eu sou livre para isso.
Então, o mandamento não pode ser pesado. Aquilo que Jesus manda você fazer, manda eu fazer, não é pesado. Quando eu fui liberto por Ele, eu vivo para Ele, eu sou amigo dEle. Então, eu tenho prazer em fazer o que Ele me manda. Agora, não, tudo que Jesus manda você fazer, você faz ao contrário. Você é amigo dEle. Quem é amigo, irmão, tem prazer em ouvir o amigo e dizer assim, não, beleza, estamos juntos aí, vamos fazer esse negócio aí. Agora, se você tem uma amizade, que tudo que a pessoa fala, você despreza aquilo, você ignora aquilo, que aquilo é um horror, não é um amigo, você precisa rever essa amizade aí que está meio... Então, como devemos orar? Irmão, está aí, nesse nível, Jesus como seu amigo. Já sentou com o teu amigo hoje, já na cama, na hora que ele levantou, abriu o olho e falou, meu amigo, estamos juntos aí, o que o senhor falar eu vou fazer. Esse sentimento de amizade aí, de amigo aí, esse nível de evangelho, Efésios capítulo 2, verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele, só o 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Porque por ele ambos temos acesso. Como devemos orar? Nossa oração só chega ao Pai através de Jesus. É por meio dele, é pela obra dele, é pelo nome dele. Pela intercessão dele, tudo o que nós vivemos, fazemos, é por ele. Então, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Então, a gente, movido pelo Espírito Santo, a gente pode chegar diante do Pai. Existem mais textos que falam muito claramente isso, Hebreus capítulo 4 fala muito bem isso, verso 16. Então, assim, nos foi aberto um novo e vivo caminho, que a gente pode chegar até o Pai. O véu só foi rasgado porque o cordeiro morreu lá no altar, no tabernáculo, no altar, na cruz. E aí o véu foi rasgado, nos assinalando, assim, nos apontando claramente que o caminho foi aberto agora. Então, na minha oração, eu vou entrar diante do Pai, diante do trono da graça. Mas eu só vou chegar a Ele, só tenho acesso ao Pai através de Jesus. Não adianta, irmão, eu preciso ser salvo em Cristo Jesus. Eu preciso confessá-lo como meu Senhor e Salvador. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso porque é pelo Espírito Santo que nós temos em nós, que nos leva a esse caminho e a entrar diante do Pai através do Filho de Jesus, e só Ele. Não há outro nome. Não adianta eles quererem forçar, quererem ficar bravos, não adianta eles quererem empurrar texto, não adianta eles quererem forçar, não adianta, não há outro intercessor. Não há nada, só Jesus. Ele é o mediador. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É Jesus, só Ele. E através do nome de Jesus, da obra dele, que eu entro diante do meu Pai e eu tenho acesso. É como se a senha fosse o nome de Jesus para entrar. Está tudo fechado, eu não posso chegar, ele não me ouve, não me conhece. Sentido tranquilo disso. É lógico que ele conhece todas as coisas, ele sabe todo mundo, inclusive ele me salvou, talvez ele te salvou quando você nem pensava nele, ele começou a trabalhar na sua vida. Porque quantas coisas eu tenho consciência, quantas madrugadas eu pensando depois de na igreja,
Ele me lembrou de situações em que eu estava diante de pessoas armadas, traficantes, madrugada, e não me mataram. Por quê? Porque ele já tinha um plano na minha vida, já tinha lá um propósito, então ele estava guardando a minha vida, me protegendo, me livrando, me olhando ali, me acompanhando. Mas eu ter acesso, eu orar e ele me ouvir, eu conseguir tocar esse trono, chegar diante dele só depois que Jesus passou a ser o Senhor da minha vida, meu Salvador, e aí eu tenho então acesso. Então, na hora de orar, como devemos orar, não adianta querer orar de qualquer jeito, é só através da obra do nome de Jesus, da pessoa de Jesus, que eu tenho acesso a Ele, pelo Espírito. 1 Timóteo 2,5. E aí só vai meio que confirmar o verso, porque há um só Deus, o nosso Pai, Jeová, Yahvé, o Criador, o Eterno, o Criador de todas as coisas, que é Deus. Há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens. Então, aqui Paulo escreve para Timóteo, para ensinando a igreja, estava ensinando o jovem pastor Timóteo, ele fala que há um só Deus e um só mediador. Aqui, Jesus aparece como mediador, mas ele aparece na Bíblia como muitas coisas, ele é tudo. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, veja que ele veio mediar entre Deus e os homens, não é entre homens e Deus, entre Deus e os homens há um mediador. Então, muitas vezes Deus, com certeza Deus tem muitas coisas que Ele poderia fazer na minha vida, talvez no momento de erro, no momento de falha minha, Deus poderia vir com algum juízo, com alguma coisa ali, e Jesus, ele entra no meio e falou: Pai, eu morri por ele ali, dá mais uma chance, então vamos lá. Ele é um mediador ali, poderoso, entre tantas coisas que ele é. Ele é um mediador tremendo, e o texto está dizendo ali, talvez vai te ajudar a entender esse texto aí melhor. Nós lemos que Jesus é intercessor, certo? Quando nós oramos, ele intercede ao Pai por nós. Aqui é de Deus para o homem. Então ele vai mediar essa situação de Deus, talvez falar: esse Marcos, quer saber, eu vou. E aí Jesus, ele vai mediar: não, Pai, eu morri por ele ali, eu sei que ele é meio difícil, às vezes ele erra, mas lembra do meu sangue, da minha obra aí e tal. Então essa mediação, esse mediador entre Deus e os homens aí, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Você pode falar o que você quiser, eu não tenho dúvida nenhuma que Deus já poderia ter feito pesado a mão dele, pelo menos na minha vida, em muitas situações. Mas Jesus, não porque Deus é mau, é ruim, nada disso, porque ele é justo, ele é juiz, ele é perfeito. Mas era para ter acontecido muito mais coisas nas nossas vidas, de peso de Deus, mas Jesus mediou lá, ele entrou no meio e falou assim: Pai, dá mais uma chance. Isso acontece. Jesus contou uma parábola dizendo sobre aquela árvore, aquela estava plantada lá, e ele falou: arranca isso aí e joga no fogo. E ali o homem vai ali, o jardineiro vai ali e fala: não, dá mais um ano aí, eu vou trabalhar mais, eu vou cavar mais, eu vou colocar ali um produto ali para... E se não rolar, aí você pode... Essa mediação que nós temos. Ali o Espírito Santo ajudando, e também Jesus faz muito isso, eu tenho certeza disso. Tá? Se você não crê, não tem problema nenhum. Eu creio que Jesus é um mediador junto ao Pai, porque o Pai já... E tudo... Bom, olha para mim aqui. Tudo que Deus poderia ter feito contra a minha vida, assim, no sentido de julgar, de juízo, de pesar a mão, ele está certinho. Não tem erro nenhum. Não teria erro nenhum da parte dele, tá?
pelo menos com a minha vida. Mas Jesus entrou no meio para mediar entre Deus e os homens. Amém? Cara do céu, não acaba esse negócio. Vamos ficar de pé. Eu queria pedir para o nosso pastor estar aí encerrando, orando por nós. Aleluia. Amém, queridos. Vamos orar então, agradecer a Deus. O ambos ali, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida, né? Judeus e gentios, né? Só isso para... O que é esse ambos, pelo amor de Deus? Pai, no nome de Jesus, nós tributamos a Ti o louvor, a honra, a glória, a exaltação, ações de graças, e reconhecemos o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua graça, a Tua paciência para conosco. Tu és um Deus que não apenas fez, mas a Tua palavra, ela garante que Jesus começou a fazer e a ensinar. O Senhor é um Deus que nos ensina, porque o Senhor quer nos usar para ensinar ao outro. Então, Senhor, no nome de Jesus, nos dá essa fome, essa sede, essa busca, esse anelo por aprender mais de Ti, para sermos imitadores, para sermos instrumentos poderosos nas Tuas mãos. Capacita e usa o Teu servo cada vez mais, ó Deus poderoso, no ensino da palavra, nesses momentos de escolas dominicais, e que o Teu povo também, Senhor, valorize, Senhor, tudo isso que está sendo entregue, tudo isso que está sendo, ó Deus poderoso, ministrado na escola dominical. Nós Te louvamos, Te bendizemos e Te exaltamos, e Te pedimos também, nos conduza no decorrer de todo este dia, para que dentro de mais algumas horas possamos estar novamente aqui, para engrandecer, adorar e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou nessa manhã. Fica conosco, nos abençoe, abençoe os que estão acompanhando também pelas redes sociais. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém.